O cinto de segurança foi projetado para diminuir a velocidade do veículo? Absolutamente não, né? Essa é aquela alternativa absurda. É uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Está aqui embaixo, www.autoescolaonline.net. Acessou? Vai lá em cursos online, matricule-se lá que você vai aprender essa e várias outras técnicas. Então, a alternativa A está fora. Ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo. Existe isso, gente? Usar o cinto de segurança, duas pessoas simultaneamente usar o mesmo cinto ali? Não, absolutamente não. Proteger os ocupantes dos veículos em paradas súbitas e colisões. Parada súbita, aquela freada brusca, repentina. O cinto segura, ele detém a pessoa, vai evitar esse choque contra outras pessoas dentro do veículo e também em partes internas do veículo. E colisões também, se teve uma colisão ali, o cinto vai proteger. Então, letra C, certamente essa é a resposta. E a alternativa D, ser usado apenas no banco dianteiro. Bom, de cara aqui a gente tem a famosa casca de banana, é uma das armadilhas que o Detran costuma colocar aí nas questões, nas alternativas, que a gente ensina lá também no nosso curso. Então, a alternativa D está fora. Ficamos então com a letra C. Os veículos mais lentos, quando em fila, devem... Bom, a gente logo imagina caminhões, né? São veículos lentos andando em fila. O que eles devem fazer? Vamos ver aqui, ó. Manter-se à esquerda? Absolutamente não, porque a faixa da esquerda é apropriada para veículos que desenvolvem maior velocidade. Então, está fora. Manter distância entre si? Sim, uma sequência de veículos lentos transitando em fila precisam manter distância entre eles, de modo que veículos mais rápidos, os automóveis, podemos considerar assim, possam intercalar na fila, ultrapassando de um a um. Então, pode ser essa a resposta, porque ela está certa. Aumentar a velocidade, quer dizer que os veículos mais lentos, quando em fila, devem aumentar a velocidade? Não, se eles tivessem a opção de aumentar a velocidade, eles aumentariam. Então, andando devagar, é porque estão pesados, não conseguem desenvolver maior velocidade. A alternativa C está fora. Eles devem, então, dificultar as ultrapassagens. Vocês acham mesmo que a finalidade desses veículos mais lentos é dificultar as ultrapassagens? Absolutamente não. A resposta aí é B mesmo. Terá removido o veículo o condutor que... Bom, presta bastante atenção nesse termo aqui, ó, removido, vem de remoção. Lembrando que a apreensão de veículo já deixou de existir desde 2016, então nós temos hoje a retenção e a remoção. A retenção é manter o veículo no local onde está até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. Resolveu? Sanou a irregularidade? Libera o veículo. Não resolveu? Não conseguiu sanar a irregularidade? Aí chama o guincho e remove para o pátio. Então esse é o padrão hoje que a gente tem dentro da legislação de trânsito. Mas vamos ver. Alternativa A, conduzir o veículo com velocidade incompatível com a via. Imagine que o agente de trânsito estava ali com um dispositivo de fiscalização portátil, aquele que está ali na mão, o pessoal chama de radar, né? Que está aquele negocinho na mão, com uma armazinha assim, ó. Aí flagrou o camarada, o veículo lá, transitando em velocidade superior à máxima. Ele vai abordar esse veículo, vai fazer ali a autuação por excesso de velocidade e vai remover esse veículo para o pátio. Por que ele haveria de remover o veículo para o pátio? O que eu expliquei logo no princípio da questão? Hoje nós temos retenção e remoção. A remoção só vai acontecer se a irregularidade não puder ser sanada. Qual que era a irregularidade ali? Excesso de velocidade. A partir do momento que o agente abordou esse veículo, parou ele, já resolveu o problema. Já não está mais em excesso de velocidade. Então ele vai fazer a autuação e vai liberar o veículo. Perfeito? Então não é a alternativa A. Estacionar na esquina a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal? É na esquina mesmo. Bom, o estacionamento, especialmente, quero chamar a atenção de vocês para isso, ele tem relação direta com a remoção. Mas ele vai dar a remoção se o condutor não estiver presente. Se ele estiver presente no momento da autuação, no momento que o agente chegou ali, ele vai fazer a autuação e vai pedir para retirar o veículo. Se não tiver, aí o agente deve sim chamar o guincho e remover o veículo. Então, o termo remoção, a medida administrativa remoção, ela é muito aplicada em casos de estacionamento irregular. Só tem um tipo de estacionamento irregular que não dá remoção, que é o estacionamento na contramão. Anotem isso. Todos os demais estacionamentos irregulares vão dar remoção, desde que o condutor não esteja ali para retirar o veículo. Combinado? Beleza.
Então pode ser essa a resposta. Alternativa C, avançar o sinal vermelho do semáforo ou a placa de parada obrigatória. Então veja, o agente flagrou o condutor avançando o sinal vermelho, ou então avançando a placa de parada obrigatória, abordou ele e autuou. Dá para autuar nesse caso até sem abordar, tá? Mas tudo bem, ainda que não haja abordagem, esse aí que passou pelo sinal foi embora. A irregularidade foi sanada? Ela não persiste mais. A irregularidade não persiste. Perceba que ele avançou o sinal e foi embora. Ele não vai ficar voltando e avançando o sinal constantemente, até porque se ele fizesse isso, cada vez que ele fizesse seria uma circunstância diferente, seria uma autuação diferente. Então não é o caso aqui de remoção também, porque a irregularidade não persiste. Ele cometeu a irregularidade, foi embora, pronto. Não vai continuar ali passando no sinal fechado, beleza? Transportar criança menor de 10 anos do banco da frente, não pode. Isso é uma infração gravíssima, dá retenção do veículo, mas obviamente que esse veículo só vai sair dali se essa criança passar para o banco de trás e, a depender da idade, no respectivo dispositivo de segurança. Então aqui não dá remoção. A resposta aqui é a letra B mesmo. Espero que você tenha entendido aí a questão da remoção e retenção. Lembre-se, apreensão não existe mais. Retenção e remoção. O que vai definir se aplica a retenção ou a remoção? É o fato de regularizar ou não a situação. Se não conseguiu regularizar, se a infração persiste, se a situação, a irregularidade persiste, aí tem que chamar alguém e levar o veículo para o pátio. Combinado? Qual o procedimento correto ao ser ultrapassado? Bom, se estiver na faixa da direita, mantenha-se na mesma faixa sem acelerar o veículo. Ótimo, porque a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Então imagine que o veículo está sendo ultrapassado, está lá na faixa da direita. Beleza. Aqui propõe que ele mantenha-se nessa faixa da direita. E também que ele não acelere, sem acelerar. Então ótimo, manteve-se a direita, manteve a velocidade, facilitou a ultrapassagem ao máximo. Certamente essa é a resposta. Vamos ver a letra B. Esterçar o volante sem aumentar a velocidade. Olha, o não aumentar a velocidade é bom, que facilita para quem está ultrapassando. Agora, o que é esterçar o volante? Virar o volante, movimentar com o volante. Para que quem está sendo ultrapassado vai ficar movimentando com o volante? Não tem nenhuma relação. Alternativa B está fora. Estando na faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a direita e aumentar a velocidade. Olha, se está na faixa da esquerda, a recomendação da legislação é que ele se desloque para a faixa da direita, deixando a esquerda livre para quem quer ultrapassar. Agora, aumentar a velocidade, se ele fizer isso, ele vai estar dificultando aí a ultrapassagem de quem está vindo atrás dele e, nesse caso, não é adequado. A alternativa C está fora. E a alternativa D, deslocar-se para a faixa da esquerda. Absolutamente não. A faixa da esquerda deve ficar livre para quem quer ultrapassar. Ele não vai deslocar para a esquerda, vai deslocar para a direita, se for o caso. A alternativa D está fora, ficamos então com a alternativa A. Segundo o CONTRAN, ou seja, conforme o Conselho Nacional de Trânsito, qual tipo de equipamento deverá possuir os veículos que pretendam rodar com faróis do tipo de xenônio, aquele azul, que é farol azul, né? Equipamento de proteção para os faróis? Não. Isso aí é uma questão de conhecimento mesmo, está em resolução, então é bem profundo, inclusive, o conhecimento dentro desse conteúdo, mas não precisa ter proteção para os faróis, não. Sistema que regule a altura das lâmpadas quando houver desníveis na pista ou sobrecarga no porta-malas e limpador de faróis? Sim, para usar esse tipo de farol hoje, que inclusive ele é bem mais forte, vamos dizer assim, ele prejudica bastante a visão de quem vem em sentido contrário, é obrigatório que esse veículo tenha um sistema de regulagem de altura automática. Automática não, né? Interna ali do veículo, onde você possa regular conforme as circunstâncias. Se a pista tem muitos desníveis, regula ele um pouquinho mais baixo para evitar de ficar pegando o olho de quem vem no sentido contrário. Ou então, se o porta-mala está muito cheio, a tendência é que a traseira abaixe e a frente levante. Então, você vai regular ali. Certamente seja essa a resposta. Sistema que diminua a intensidade do facho de luz? Não tem. Lâmpadas que não ofusquem a visão dos demais condutores. O ideal é que nenhuma lâmpada viesse ofuscar a visão de quem vem no sentido contrário. Mas isso é inevitável. Qualquer que seja o farol, vai ofuscar em algum grau a visão de quem vem no sentido contrário. Então, a alternativa D também não é. Ficamos, então, com a alternativa B. O uso do farol de xenônio em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito será considerado infração? É decoreba. Percebam que as alternativas não deu nenhuma pista que ajudasse a gente a achar a resposta. Existe aquela regrinha geral, que eu nem gosto muito de usar, porque ela não abrange aí os 90% que eu gosto que abrangesse em caso de aplicar algum macete,
Mas existe aquela que, se há prejuízo, risco direto à vida, à segurança da pessoa, segurança física, integridade física, é grave ou gravíssimo. Se não, é leve ou média. Veja, isso não é aplicado em nem 90% das vezes, o que acaba dificultando aí o trabalho, a sua análise em cima desse macete. Então eu não gosto de usar. Então vamos lá. Aqui é decoreba mesmo, não tem jeito, vou direto ao ponto. A resposta aqui é D, de grave. Farol de xenônio em desconformidade com o que regulamenta o CONTRAN, a infração é grave. De acordo com as regras gerais de circulação, um condutor terá preferência de passagem em um cruzamento quando? Bom, condutor, cadê o condutor? Preferência, cruzamento. Esses são os termos que a gente precisa atentar aqui para não errar a questão. Cruzar com veículos em missão de urgência. Olha, se estivesse cruzando com um veículo em situação de urgência, esse veículo em situação de urgência teria a prioridade de passagem. E aqui ainda está dizendo que esse condutor vai ter a preferência sobre o veículo em situação de urgência. Absolutamente não cabe aqui, não tem nenhuma relação, não tem fundamento, sustentação dentro da legislação para considerar essa alternativa A correta. Alternativa B. Quando for adentrar em uma rodovia, muito pelo contrário, quem está na rodovia tem preferência sobre aquele que vai adentrar. Então, a alternativa B está fora. Alternativa C. Em cruzamento não sinalizado, beleza, estando à direita do outro condutor. Sim, nós aprendemos lá nas nossas aulas do nosso curso que você tem 3 regrinhas básicas de preferência. A primeira é que aquele veículo que estiver circulando pela rodovia tem preferência sobre aquele que vai entrar na rodovia. A segunda é que os veículos que circulam uma rotatória tem preferência sobre aqueles que vão entrar na rotatória. E a terceira é que todo condutor que vier à direita de outro condutor terá preferência. Então, à direita. Isso em todos os 3 casos, considerando que a interseção ali, o cruzamento, não é sinalizado com pare ou dê a preferência ou alguma coisa que regulamente ali quem deve parar, quem deve esperar. Então, não tem sinalização? Use aqui essas 3 regrinhas básicas. Consequentemente, vamos ver que todas não. Cruzamento não sinalizado, estando à direita, essa é a resposta. Alternativa C. Considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro, erro metrológico aqui é a margem de erro, tá? O equipamento que vai fazer a aferição aqui tem uma margem de erro. Então, considerando a margem de erro admitida pelo Inmetro para o etilômetro, que é o mais popularmente conhecido como bafômetro, a partir de quantos miligramas de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime de trânsito? Perceba que aqui nós estamos falando de crime e não infração. Se fosse infração, seria a partir de 0,04, que aqui está pedindo para considerar o erro metrológico. Porque esse 0,04 ele vai ser retirado depois e vai ser a partir de 0,05, né? Eu falei errado aqui. Porque o 0,04 é a margem de erro, retirada essa margem de erro ficaria 0. Então, qualquer coisa maior que 0 já é infração. Mas aqui está falando de crime. Prestem bem atenção. Crime de trânsito. Qual que é a margem de erro, hein, gente? É 0,04. Então, em cima do que é considerado crime, eles vão descontar aqui esse 0,04. Então, tá aqui, ó, 0,27. Pode ver que nem tem aqui 4 no final, então fica difícil de relacionar isso aqui com a resposta. Se vocês perceberem, o que tem o 4 no final, olha aqui, ó, é só a alternativa C. Tira aqui o 0,04, vai ficar o quê? Vai ficar 0,30. Esse aqui é o índice considerado crime. Mas como aqui está falando considerando o erro metrológico, então quer dizer, você ainda deve adicionar o erro metrológico, somou isso aqui com isso aqui, você vai chegar ao 0,34. Como é que funciona isso? Vou explicar rapidamente. Na hora que você sopra o etilômetro, o que aparecer lá, está lá, quantidade registrada, o número registrado ali deu 0,34. Aí embaixo, essa é a registrada. Embaixo vai ser o quê? Vai ser a considerada. Por que considerada? Porque tem que tirar a margem de erro ali. Qual que é a margem de erro? É o 4 aqui. Então vai ficar 0,3 ou 0,30. Isso aqui é crime? É. A partir disso aqui já é crime. Né? Agora, se a pessoa soprou lá e deu 0,33, vai ser considerado crime? Não. Porque quando ele tirar aqui a margem de erro, vai ficar 0,29. E para ser crime tem que ser 0,30 em diante. Tá ok? Então, respondido aí para vocês, a alternativa C é a resposta. É uma questão bastante técnica, mas cai com muita frequência em prova. Então, preste atenção nisso. A dica que eu dou é, margem de erro é 0,04. Então, toda vez que falou de margem de erro em algum índice,
Procure aquela que termina com o número 4. É uma dica, é um macete, que certamente será essa a resposta que a questão está procurando. Qual dessas sinalizações indica o local para embarque e desembarque de veículos coletivos ou individual de passageiros? Bom, isso aqui não é local para embarque e desembarque, né? Então aqui está fora. Aqui nós temos um reboquezinho, um trailer, né? Aqui nós temos um trem ou metrô, então está fora aqui. Pode ser esse ou esse. Esse aqui é o ponto de parada, esse aqui é o terminal rodoviário. Qual desses dois, hein? Percebam, local para embarque e desembarque de veículos coletivos. Aí qualquer um dos dois serviria. Agora presta atenção nisso aqui, ó, ou individual. Esse aqui, que é o terminal rodoviário, ele não vai admitir a imobilização de veículos individuais, um automóvel para fazer embarque e desembarque. Aqui está fora. Já esse aqui permite. Então, se você chegou ali no que o pessoal chama de ponto de ônibus, ali você pode mobilizar um automóvel para embarcar ou desembarcar alguém. Então, essa é a resposta, a letra B. A placa A7B atenta ao condutor para a existência à frente de... Não precisa decorar o código da placa, tá? Apenas observe aqui a sinalização que vai ter lá na sua prova e tente responder a pergunta. Então, essa placa aqui atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Bifurcação em T? Gente, bifurcação é isso aqui. Então, não é a alternativa A. Permitido virar à direita? Perceba que aqui nós temos o termo permitido, contrário de proibido. Esse lance de permitir, proibir, restringir é coisa de placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Não tem nada a ver com permitir ou proibir. Alternativa B está fora. Via lateral à direita? Bom, nós temos aqui a via principal e nós temos uma via lateral à direita. Certamente será essa a resposta. O entroncamento à direita. Entroncamento é quando você tem a via principal e uma outra via nessa posição. Aí seria entroncamento. Alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a letra C.